E aí acontece esse problema, olha lá, ó. Eu vou depositar e ao mesmo tempo eu vou sacar. Saquei, virou 0, depositei, virou 115. Opa, como assim? Eu não saquei 100 e depositei 15, como é que eu saquei 100 e agora tenho 115? Olá pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e no vídeo de hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo no hook useState do React e a gente vai ver com certeza algumas coisas que provavelmente você não conhece. E se você é novo no canal ou segue a gente há pouco tempo, talvez você não saiba, mas a gente também tem outras redes onde a gente compartilha bastante conhecimento, posta bastante conteúdo e os links dessas outras redes estão aqui na descrição desse vídeo. Então corre lá e vamos evoluir junto. Aproveita também e deixa seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar os nossos conteúdos para mais pessoas e mais desenvolvedores possam assistir e achar os nossos conteúdos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Beleza, então bora para o código. E a primeira coisa que eu queria falar aqui é que a gente está fazendo uma aplicação que não é comum a gente fazer no React, né? A gente não faz essa importação de script aqui, mas isso aqui é mais para a gente realmente ver o negócio funcionando, então eu não me preocupei em fazer uma aplicação usando Webpack e tudo mais, tá? Isso aqui já funciona para o nosso caso, para a nossa aula, e aí aqui a gente tem um componente simples, né? E aqui a gente está fazendo o render desse componente na DOM, então a gente está vendo que aqui está o nosso componente renderizado, tá? E aqui a gente vai começar criando um componente funcional, const, chamado hookState. E nesse hookState a gente vai simplesmente criar um novo estado. State e setState, como você já deve estar acostumado aí, né? Se você já trabalha com React, já viu isso aqui. useState, né? E aqui a gente bota alguma coisa dentro desse state. A gente vai fazer um return, a gente vai botar aqui div. E aqui a gente vai fazer simplesmente um json.stringify, passando esse state, tá? Então, inicialmente, o nosso estado vai estar vazio, e aqui a gente tem que renderizar esse cara, né? Então, eu vou botar aqui dentro da div o nosso hookState, só para a gente renderizar ele ali. E eu vou botar aqui um loading igual a false no nosso hook. Faltou aqui eu simplesmente dizer que eu estou usando react.state, né? Como a gente está usando direto aqui, a gente até tem o state, mas é dentro de um objeto global que é o React, tá? O primeiro conceito que eu queria falar aqui, na verdade, não é nem sobre o useState, é sobre o JavaScript puro mesmo. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, tá? Que é como a gente está acostumado, como a documentação do React orienta que a gente faça. Isso aqui é um conceito que chama Destruct Assignment, ou atribuição por desestruturação, ou via desestruturação. É um conceito do JavaScript, do ES6, então muita gente não sabe, olha só, é incrível muita gente não saber, mas muita gente não sabe que isso aqui pode ser um objeto, né? Por exemplo, o meu estado. E aqui eu posso acessar meu estado.state, na verdade não é ponto, né? É meu estado na posição 0, seria o state, no caso, e para fazer um setState seria meu estado na posição 1, e aí eu chamo a função. Isso aqui, ó, funciona dessa forma por quê? Porque o useState ele vai expor para a gente, ele vai retornar para a gente um array, certo? Ele não vai retornar um objeto. E aí esse array é esse estado que a gente está vendo aqui, e para acessar as posições do array, a gente acessa como um array qualquer. Então, meu estado na posição 0 é o estado em si, e meu estado na posição 1 é a função que faz a alteração de estado, certo? Isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui. State e setState. Então, esse setState aqui, ó, a gente pode substituir pelo meu estado na posição 1, e vira o setState. Então, o que a gente está fazendo aqui é a atribuição via desestruturação, ou Destructuring Assignment, certo? Então isso é um conceito de JavaScript que muita gente usa sem nem saber como ele funciona, tá? E aqui, como a gente fez o destruct, a gente está basicamente pegando a primeira posição do array e jogando numa variável, e a segunda posição do array e jogando em outra variável,
tá? Por isso que isso aqui funciona. Então deixa eu voltar para cá. Aqui seria o meu state, ok? E aí deixa eu tirar esse setState aqui. Na verdade, esse setState, a gente vai jogar ele para dentro de um button. Então, button onClick setState. Tá? Vamos deixar ele assim vazio por enquanto. Vou botar aqui como add/button. Beleza. Já está lá o nosso add, né? Agora a gente vai, antes de realmente ver como isso aqui funciona e o que tem de mais legal nesse useState, a gente vai ver um outro caso, que é não é uma const, na verdade é um class. Vou chamar de class state extends React Component, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com Class Component, que a gente já nem tem mais usado recentemente aí nas últimas versões do React. A gente tem praticamente usado só componentes funcionais, com hooks e tudo mais, mas é importante que você entenda essa diferença entre um e outro, para que se você realmente pegar algum código aí, quando vai fazer um refactoring para Functional Component, né, vindo de Class Component, é importante entender as diferenças. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa no Class e no componente funcional, tá? Então, no class, a gente geralmente tinha um constructor que recebia um props, a gente chama o super para chamar o pai, no caso o react.component, passando o props, e aqui a gente define o nosso state, certo? Então eu vou definir exatamente o mesmo state que antes, ó, loading false, né? E aí uma coisa que eu quero mostrar é o seguinte, deixa eu adicionar uma outra propriedade dentro desse state, e eu vou chamar de status idle. Eu vou fazer a mesma coisa no nosso componente funcional, tá? E vou pegar esse mesmo código aqui, ó, exatamente o mesmo código, e vou jogar na função de render do nosso componente de classe. Aqui eu fiz alguma coisa errada, peraí, return. E aqui não é mais state, agora é thisState. E aqui é this.setState, certo? Nesse caso do setState, a gente vai passar loading true, tá? Eu vou copiar esse código aqui e vou jogar aqui também. A gente vai ter exatamente o mesmo código nos dois componentes, um funcional e um com classe. E eu vou renderizar os dois, tá? Ó, então a gente tem, nesse momento, deixa eu botar aqui o nome de class, só para a gente saber que esse aqui é o de class e o de cima é o botão do funcional. Quando a gente está trabalhando com class, essa é uma diferença muito importante entre os dois componentes. Antigamente, o class component, quando a gente fazia exatamente como a gente está fazendo aqui, ó, setando um novo valor para o loading, nesse caso, o componente que é class component, ele vai pegar o estado anterior e vai mesclar com o que a gente está passando. Então, nesse caso, a gente está passando do loading true. Se eu der um add class aqui, ó, clicar aqui, a gente tem agora um loading true, né, antes era loading false, e continua com status idle. No componente funcional, o React ele não faz o merge automático dos dois estados. Ele simplesmente altera. Então isso é uma diferença muito importante, principalmente quando a gente está fazendo migração de um componente class para um componente, está fazendo refactoring, né, de um componente class para um componente funcional. Tá? Então é importante prestar atenção nesse ponto específico quando se fala de state. Então, ó, se eu der um add aqui, ó, a gente vai ver que agora o nosso estado sumiu o status, agora só tem loading, porque justamente o componente funcional ele não faz o merge, não junta os dois estados, ele simplesmente altera. Então é importante que vocês fiquem ligados nesse ponto especificamente, tá? Então essa é a grande diferença dos dois. E aí como é que a gente corrige isso? Eu vejo muita gente corrigindo isso de forma errada no componente funcional. E a forma com que o pessoal corrige isso é simplesmente pegando o estado atual aqui e fazendo um destruct passando para o novo estado. Vai funcionar? Vai na maioria dos casos, mas isso tem um grande problema que a gente vai ver já já. Então olha só, novamente o componente funcional
o componente de classe, no caso, se eu der um add, ele troca para true e o resto continua igual. No caso do componente funcional, como agora a gente está fazendo um merge manual aqui, ó, se eu der um add, a gente vai ver que agora ele tem o mesmo comportamento do nosso componente de classe. Tá? Então é importante que vocês se atentem a isso. Porém, a gente tem um probleminha agora que muita gente não conhece, e aí é onde eu entro com mais um ponto de atenção. Tá? Eu vou criar um outro componente aqui, eu vou chamar ele de const add in list. Deixa eu copiar esse cara aqui, que ele é bem semelhante. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui em vez de loading, eu vou botar length. Vai ser um array, onde eu vou ter aqui Python e Go. Tá? E aqui no status a gente vai ter um total, que é a quantidade total de itens que a gente tem em length, tá? É basicamente isso. E aqui, ó, opa, peraí, deixa eu puxar para cá. E aqui a gente vai extrair essa função daqui de dentro e vai botar um add leng aqui, tá? Eu vou criar ela aqui, const add leng é igual a essa função, tá? E esse add leng, a gente vai fazer a mesma coisa, vai fazer o destruct aqui. Na verdade, a gente não vai fazer o destruct, vou fazer diferente. Vou fazer aqui, total é igual a state.length.length e length é igual a um destruct de state.length mais um item que eu vou botar aqui que é o JavaScript. Então olha só como é que ficou. A gente tem um setState, que eu vou botar o total baseado no estado atual mais um, né? Eu tenho que botar um mais um aqui, porque eu estou adicionando mais um item. Isso, agora sim, agora ficou certo. Pera aí. Agora sim, então ó, eu pego o estado atual, conto quantos itens tem e boto mais um. E em length eu pego e faço o destruct das lengths para ele adicionar essas duas e mais o JS. Se eu der um reload aqui, vamos ver, faltou adicionar aqui embaixo o nosso add in list. Então olha só, eu tenho total 2, length, Python e Go, certo? Se eu adicionar uma nova linguagem aqui, a gente vai ter o JS também e a gente vai ter o total de 3, tá? Até aqui tudo bem, né? Mas agora imagina que eu tenho uma concorrência. E se você não sabe o que é concorrência, eu já vou explicar, tá? Digamos aqui ó, que eu tenho um set timeout. Eu vou botar o set timeout a título de didático mesmo, né? Para a gente entender como um negócio funciona, porque é difícil de simular esse comportamento que eu quero explicar aqui para vocês. Então eu vou botar um set timeout, vou jogar isso aqui para dentro e vou dizer que eu quero 2 segundos, eu vou botar aqui, 2 segundos de tempo até ele executar a função. Então, ó, se eu der um add, 2 segundos depois, não funcionou, né? Deixa eu clicar de novo. Agora sim, eu acho que eu não cliquei direito. Então tá, então ele adicionou depois de 2 segundos, certo? Agora imagina que eu tenho um outro botão aqui. Esse outro botão, eu vou dar um clear na minha lista. Então eu vou fazer direto aqui para não ficar muito complexo, tá? Eu vou chamar a função. Essa função vai fazer um set state. E eu vou dizer que o total é 0. E length é um array vazio. Olha só o comportamento, presta atenção. Eu vou primeiro adicionar um item. Esse item vai ser disparado, mas ele não vai ser... a função vai ser disparada, mas ele só vai ser adicionado, só vai chamar o setState 2 segundos depois. E antes desses 2 segundos, eu vou zerar, eu vou clicar em Clear, aqui ó, para limpar o nosso estado. Então o que deveria acontecer quando esse setState for disparado? O que a gente espera de resultado? A gente espera que, como eu limpei, quando ele executar isso aqui, eu teria apenas um total 1 e length JS, correto? Esse é o comportamento que eu espero, porque eu simplesmente disparei isso aqui antes de ele disparar isso aqui, ok? Então eu estou pegando o estado atual
e estou adicionando um e adicionando um item. Como eu vou zerar este estado atual antes dessa função ser executada, perceba que o addLang vai ser executado, mas o setState só depois de 2 segundos. Tá? Então, como eu estou executando isso aqui depois de 2 segundos, quando ele pegar esse estado vai estar vazio, e ele vai adicionar 1 e ele vai adicionar o JS. Então, o que eu espero é total 1, length, JS com um único item, correto? Então, vamos lá, vou adicionar e vou dar um clear. Opa, deixa eu dar um reload aqui, só para não ter problema. Isso, agora sim. Então, eu vou adicionar e vou dar um clear. Quando ele adiciona, olha lá o que aconteceu. Ele disse que eu tenho 3 itens, Python, Go e JS. Mas eu tinha dado um clear antes. Vamos fazer de novo? Ó, deixa eu reloadar aqui. Add, clear. Limpei. E ele setou 2 segundos depois, todo mundo de novo. Isso aqui é o famoso race condition. É um problema de concorrência. Isso acontece porque o nosso setState ele não é síncrono. Ele não espera, ele vai adicionando na fila, mas ele não espera o outro executar para depois executar o que ele tinha pedido ali, né? Então ele não é síncrono, né? Ele não vai fazendo uma coisa depois da outra. Ele vai adicionando na fila e ele trabalha assíncrono. Então quando eu disparo o setState, ele vai trabalhar lá numa thread separada, vai adicionar, vai mudar. Quando eu disparar outro, é outra thread. Então pode ser que eles não se conectem, que foi o caso que a gente acabou de ver. E isso a gente resolve com uma função que o setState tem de fábrica e muita gente não conhece, muita gente cai nesse erro justamente por isso. Tá? Antes de mostrar como resolver esse problema, deixa eu duplicar esse código aqui mais uma vez, que eu quero mostrar como isso pode ser perigoso. Então aqui eu vou chamar de bank, tá? O meu useState agora vai ser o meu saldo da minha conta. Digamos que eu tenha R$100 nessa conta. Deixa eu botar aqui depósito de 15 reais. E aqui nesse outro botão eu vou botar aqui um saque de R$100, tá? Deixa eu vir para cá, deixa eu botar aqui o bank. Olha só, em determinados casos isso pode ser muito perigoso, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, no bank novamente. Aqui, eu vou tirar isso aqui que não precisa. E aqui agora não é mais um objeto, né? É um number, então eu posso renderizar direto. E vou botar aqui manual só para a gente ver mais bonitinho o negócio funcionando. Deixa eu comentar esses caras aqui embaixo. Opa, meu comentário não está funcionando, então. Deixa eu extrair ele aqui e agora sim eu comento, tá? Então deixa o bank ali. Outra coisa que eu vou fazer no bank aqui, ó, quando eu vou depositar, eu vou botar aqui add. E nesse add vai continuar com esse timeout, tá? E eu vou botar aqui o valor de 15. Vou botar fixo, tá? 15 reais addLang. E aqui no setState eu vou tirar R$100. Então eu vou fazer, ó, state menos 100. E aqui tem que ser state mais 100, correto? Olha só como isso pode ser perigoso. Alguma coisa eu fiz errado aí, deixa eu ver. Meu bank está ali, meu bank está aqui, setState, setTimeoutState mais 15, state menos 15, não sei o que eu fiz de errado. Então deixa eu abrir o console aqui, isso acontece, né? Normal. Ah, addLang aqui, tá, já achei. Eu troquei o nome da função e não troquei ali na declaração dela, né? No uso dela. Então tá, olha lá, eu tenho um depósito de 15, um saque de 15, um saque de 100 e um saldo de 100. Então quando eu depositar 15, eu vou só depositar por enquanto. O que vai acontecer, meu saldo vai virar 115 porque eu estou fazendo aqui, ó, state atual, que é 100, mais 15, certo? E se eu sacar 100, eu estou fazendo state menos 100, então nesse caso vai virar 15, correto? Olha lá, virou 15. Agora olha o problema, digamos que o saque seja mais rápido do que o depósito, tá? Que é o caso aqui, o depósito vai demorar 2 segundos e o saque é instantâneo.
Isso pode acontecer dependendo do tamanho da sua aplicação. Isso é muito comum, inclusive, de acontecer, tá? De a gente ter ações no mesmo componente, por exemplo, executando em tempos diferentes. E aí acontece esse problema. Olha lá, ó. Eu vou depositar e ao mesmo tempo eu vou sacar. Saquei, virou 0, depositei, virou 115. Opa, como assim? Eu não saquei 100 e depositei 15, como é que eu saquei 100 e agora tenho 115? Então percebe o tamanho do problema que pode ser, dependendo da sua aplicação? Então, se fosse uma aplicação financeira, eu ia sacar 100 e ia ter 115, depois de ter sacado os 100 que eu já tinha, né? Então vamos de novo, olha lá, só para a gente fixar aí o comportamento, ó. Vou fazer o depósito de 15, ele vai transformar em 115, eu vou tirar 100, ele deveria transformar em 15, né? Olha lá, depósito e saque. O saque funcionou, o depósito aplicou o estado anterior ao saque. Então o que aconteceu aqui foi justamente isso. Como essa função add está sendo executada antes, quando ela executa, ela pega o estado atual, que é 100, certo? E aí aqui eu tenho um timeout para setar um novo estado. Então quando eu seto um novo estado, ele vai setar com o estado que ele pegou anteriormente, quando executamos essa função e não essa, tá? E aí, como a gente mandou ele executar aqui o saque, ele executou o saque corretamente, que foi instantâneo, e quando ele vai executar o depósito, ele pega o estado antes do saque. Então isso é um grande problema, e para a gente resolver isso, o React já pensou nisso, tanto em Class Components quanto em componentes funcionais, a funcionalidade é a mesma, é da mesma forma que a gente resolve. E como é? O setState, ele aceita, deixa eu voltar aqui, ó, esses caras aqui de baixo. Não, deixa eu voltar não, deixa eu tirar eles mesmo, que eu vou continuar com o bank aqui. Cadê? Aqui. Então, o setState, ele aceita, além de receber um novo estado, ele aceita também que você passe uma função para ele, um callback. E esse callback ele é executado, aí sim, de forma síncrona, tá? E aí ele consegue pegar o estado anterior da forma correta. Então, para a gente resolver esse problema, em vez de a gente fazer isso aqui, ó, state mais 15, a gente vai passar uma função aqui, e essa função recebe como parâmetro prevState. E aqui, em vez de state, a gente faz prevState. Esse prevState ele sempre vem atualizado, sempre com a última versão, quando o setState for executado. Tá? Então não corre o risco de a gente ter problema de concorrência ou race condition. Tá? Então agora se eu rodar essa aplicação novamente, ó, por mais que demore 2 segundos, eu vou zerar minha conta e quando ele adicionar, ele adicionou apenas os 15, porque o prevState já tem a alteração do saque, tá? Então o prevState é isso, é assim que a gente resolve e é muito comum a gente ver as pessoas desenvolvendo com o React, com o state, sem conhecer essa funcionalidade especificamente, tá? E essa é uma das duas funcionalidades que muita gente não conhece. Essa, inclusive, é uma das mais importantes, porque ela, se você fizer como eu estava mostrando, pode ter um problema gigantesco aí na sua aplicação, né? Imagina que você pega aquele estado que estava errado, de depósito lá de 115, e manda para o back-end salvar. Ia dar um grande problema, né? Um grande furo de caixa aí. Então é importante que você conheça e saiba quando utilizar cada abordagem, tá? Eu recomendo fortemente que você sempre use prevState quando vai usar um estado anterior. Se você está fazendo alguma manipulação do estado anterior, usa prevState, que aí você não tem problema nenhum, tá? Se você não está usando o estado anterior, aí pode passar direto o estado novo, que não tem problema. Agora, se você vai realmente usar o estado anterior para alguma coisa, para alguma manipulação, principalmente para alterar um novo estado, usa prevState, usa dessa forma, passando um callback, que aí você não tem problema nenhum. A mesma coisa acontece aqui, ó, quando a gente vai, deixa eu habilitar lá novamente, né? Esses três caras aqui. Se eu vier aqui agora, ó, na hora de fazer o add lang, tá? Se eu botar um prev, eu geralmente chamo de prev, né? O prevState, tá? Aqui eu tenho que botar a sintaxe correta e aqui em vez de state eu vou botar prev, tá? Olha só. Aqui no add, ó, novamente, ó, adicionei e removi.
Agora, corretamente, ele faz o total 1 e o length JS. Outra funcionalidade que o pessoal não conhece do useState é o seguinte, né? Aqui quando a gente declara o initial state, né, o estado inicial, esse estado inicial ele é usado apenas a primeira vez que esse componente é renderizado. Então, quando esse componente sofre uma alteração e ele é re-renderizado, esse estado inicial aqui é totalmente ignorado, ele é jogado fora. Porém, como ele está aqui, ele vai ser executado. Então, digamos aqui que a gente tenha uma função const initial state, tá? E essa função faça algum cálculo demorado, ok? Essa função faça o cálculo demorado e ele retorna, sei lá, deixa eu pegar esse cara aqui, ó. E retornar esse cara daqui, tá? Digamos que esse cálculo aqui fosse demorado. Toda vez, aqui a gente vai ter que trocar, né? Para initial state e vai chamar essa função, certo? Então, toda vez que esse componente for renderizado, a primeira vez ele vai executar e vai guardar esse estado inicial. A segunda vez, ele vai executar, mas ele vai ignorar esse estado, ele vai jogar no lixo. A terceira vez, a quarta vez, sucessivamente, né? Então, ele só vai pegar o estado, ele só vai usar esse estado na primeira vez, nas outras vezes ele ignora. Isso acaba consumindo aqui processamento desnecessário, né? Isso aqui não deveria ser executado todas as vezes, apenas a primeira. Então, o React, o useState, deixa eu copiar esse cara aqui de novo, ele tem, além de você poder passar aqui o estado inicial diretamente, você também pode passar uma função. Eu poderia fazer isso aqui, ó. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que isso aqui fica englobado numa função, né? Independente se isso aqui demora ou não, a primeira vez ele vai ser executado e vai guardar esse resultado, a segunda vez ele não vai mais executar essa função. Então essa função não vai ser chamada mais de uma vez. Outra coisa que é importante dizer nesse caso também é que essa função do useState, na verdade o useState, ele espera um estado síncrono. Né? Se você quiser um estado assíncrono, você não consegue passar aqui. Você tem que trabalhar com useEffect, né? useEffect, alterando o setState de alguma forma, tá? Então, alteraria o setState de alguma forma. Então, o useState ele espera uma função assíncrona, uma função síncrona, e ele executa isso aqui só uma vez. Então, por isso que é importante, quando você tem um cálculo aqui dentro, quando você tem alguma coisa que realmente, sei lá, digamos que você tenha um cálculo, um filtro de alguma coisa. Digamos que tem uma listagem e você quer que o useState seja o estado inicial aqui seja uma listagem filtrada, certo? Você faria isso dentro de uma função para que esse filtro só ocorresse, só fosse calculado uma vez, tá? E não todas as vezes desnecessariamente. E se você curtiu, não esquece de deixar o joinha e o código desse vídeo vai ficar lá no nosso repositório no GitHub e eu vou deixar o link do repositório aqui na descrição do vídeo também. Valeu, galera!